É ponto pacífico na doutrina da Igreja Católica que, em certas ocasiões, existe legitimidade em recorrer à guerra para promover a justiça e a ordem, ainda que, preferencialmente, este seja o último recurso a ser considerado. As cruzadas são um bom exemplo disso, quando os meios do diálogo, da diplomacia e das concessões se mostraram ineficazes contra os muçulmanos. O uso legítimo da força se tornou a única forma de solução possível, ainda que muitos se escandalizem com isso. No século XVI, a cristandade sofria com a ruptura promovida pela Reforma Protestante, mas claramente a ameaça que mais causava medo à Europa era a expansão do Império Turco-Otomano. Em 1453, Constantinopla caiu diante do poderio militar do sultão Maomé II. E com a conquista dos Balcãs, os otomanos já ensaiavam a sua sonhada conquista da Europa. No decorrer do século XVI, os turcos já eram senhores absolutos de grande parte do Mediterrâneo. Em 1565, as forças maometanas ainda tentaram invadir a ilha de Malta, que provavelmente serviria de trampolim para uma futura invasão da Itália. Mas os bravos cavaleiros hospitalários conseguiram resistir e repeliram o ataque otomano. Porém, em 1570, o Império Otomano invade e conquista a importante ilha de Chipre, cometendo atrocidades indescritíveis na capital Famagusta, mesmo após a rendição da cidade. O Ocidente, sofrendo pela divisão religiosa, parecia não ter mais forças para revidar as investidas muçulmanas, uma vez que sozinha nenhuma nação católica tinha poder suficiente para fazer frente aos otomanos. Com a fama de imbatíveis no mar, parecia que nada poderia parar o avanço avassalador do Império Otomano. Mas é aí que surge a figura providencial do Papa São Pio V. Compreendendo o iminente perigo para a cristandade, o Papa idealizou uma coalizão de reinos europeus aos moldes das longínquas cruzadas para enfrentar os otomanos onde eles eram mais fortes, ou seja, nos mares. O problema é que a essa altura, as duas maiores potências cristãs estavam muito debilitadas. O imperador do Sacro Império Romano Germânico não podia se comprometer em ajudar o Papa, já que internamente o Império sofria com a crise religiosa iniciada pela Revolução Protestante. Já na França, a situação não era muito diferente, mas com um agravante. A questão entre católicos e protestantes no país era tão grave que acabou descambando em guerra civil, deixando mais de 3 milhões de mortos na segunda metade do século XVI. Portanto, nem a França, nem o Sacro Império Romano estavam em condições de lutar eficazmente contra os muçulmanos. Dentre as grandes potências católicas europeias, o Papa só podia contar com Felipe II, rei da Espanha, de um lado, e com a República de Veneza, do outro, que era uma grande potência naval e havia justamente perdido o Chipre para os otomanos e desejavam recuperar a ilha. A Espanha e Veneza se juntaram à República de Gênova, o Reino de Nápoles, os Cavaleiros Hospitalários de Malta, além de um modesto contingente dos Estados Pontifícios. Estava-se formada a Santa Liga Católica, o grande ideal do Papa São Pio V. O comando-geral da esquadra católica foi delegado a Dom João de Áustria, irmão bastardo de Felipe II da Espanha, sendo ambos filhos do grande imperador Carlos V. João tinha apenas 24 anos, mas tinha um vigor físico e uma avidez por combates que impressionavam os mais experientes comandantes militares. E o próprio Papa estava convicto que João de Áustria era o nome certo para liderar essa cruzada. Tanto que São Pio V, ao se referir a este talentoso líder militar, citou a passagem da Escritura que diz: "Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João." João, capítulo 1, versículo 6. Assim, o Papa justificava sua escolha como sendo de origem divina. A frota da Santa Liga era composta por mais de 80 mil homens. No total, 208 galés de combate e 6 galeaças transportavam os soldados cristãos e mais 1.815 canhões. Todos os combatentes, marinheiros, soldados e nobres jejuaram durante 3 dias, além de se confessarem e receberem a Sagrada Comunhão. Assim, a iminente batalha ganhava contornos de guerra santa.
Em 6 de outubro de 1571, na véspera da gloriosa batalha, a esquadra católica se aproximou da embocadura do Estreito de Lepanto, já em território otomano, na Grécia, e não demoraria muito para que o inimigo aparecesse. Na esquadra da Santa Liga, sacerdotes deram absolvição geral aos combatentes católicos, e Dom João de Áustria encorajou os combatentes católicos com as seguintes palavras: vencer ou morrer, se o céu assim o dispuser, aqui viemos. Não deis ocasião para o inimigo vos perguntar com ímpia arrogância: onde está o vosso Deus? Lutai em seu santo nome, porque mortos ou vitoriosos tereis alcançado a imortalidade. No raiar da manhã seguinte, 7 de outubro, a esquadra turca surge no horizonte, ainda muito afastada para qualquer tipo de embate. No total, a frota turca era composta por 280 galés de combate, levando 100 mil turcos. Os trompetes soaram e os tambores rufaram. Instantes depois, Ali Pasha, comandante da frota turca, ordena o primeiro tiro de canhão contra a esquadra católica. De sua nau capitânia, apelidada de La Real, Dom João de Áustria aceitou o desafio e ordenou um disparo de revide, que afundou um dos navios turcos. Desta forma, a batalha estava enfim iniciada. Os primeiros embates foram favoráveis aos muçulmanos, pois eles contavam com os ventos favoráveis às suas velas e o sol incidindo fortemente contra o rosto dos cristãos, o que lhes dificultava, obviamente, a visão. Porém, era questão de tempo até que essas vantagens deixassem de existir para o lado muçulmano. Por causa do contingente maior, os turcos conseguiram implementar uma tática de ataque que era composta em uma meia-lua, visando envolver e cercar as embarcações católicas. Navios de ambos os lados se chocavam com muita facilidade, o que tornava possível que os combatentes se lançassem sobre os barcos inimigos em busca de confronto corpo a corpo. No ardor desse combate feroz, se destacaram pela bravura os famosos tércios espanhóis e os cavaleiros hospitalários da Ordem de Malta. Mesmo com tantos atos de bravura, por um momento o lado católico se abateu, pois os turcos pareciam obter a vantagem na batalha. Por 2 vezes os turcos chegaram a penetrar na La Real de Dom João de Áustria, até o mastro principal. Daí, sangrentas lutas corpo a corpo tiveram lugar naquele instante, mas no fim, as 2 ondas turcas conseguiram ser repelidas com sucesso. Por outro lado, Ali Pasha também sofreu com os espanhóis penetrando a sua nau capitânia. Nos 2 primeiros avanços de combatentes espanhóis, Ali Pasha conseguiu sair ileso, porém, enquanto ele tentava rechaçar o 3º ataque, foi morto com um tiro de arcabuz na cabeça. Um soldado espanhol então exibe a cabeça do chefe turco espetada numa lança, para que todo soldado turco pudesse ver o seu líder morto, o que derruba completamente o moral das tropas muçulmanas. Claramente um fator que seria decisivo para o desfecho da batalha. Porém, a vantagem tática e numérica ainda continuava do lado dos otomanos, e obviamente os católicos receavam a derrota, que poderia ter graves consequências para a Europa cristã. Entretanto, mesmo diante dessa pressão imensa, qual não foi a surpresa dos cristãos ao verem que, de repente, inexplicavelmente, muitos muçulmanos começaram a fugir apavorados. Outros tantos ficaram paralisados, como se estivessem tendo uma visão do além. Muitos se jogam no mar e tentam nadar naquelas águas já avermelhadas de sangue depois de 3 horas de intensos combates. O que podia estar acontecendo? Somente algum tempo depois é que se obteve a explicação. Capturados pelos católicos, alguns mouros confessaram que uma brilhante e majestosa senhora havia aparecido no céu, incutindo-lhes tanto medo que entraram em pânico e sua única reação era correrem debandada. Portanto, invertido o rumo da batalha, os cristãos auxiliados por Nossa Senhora se reanimaram e impuseram uma derrota acachapante sobre os turcos. Naquele momento, já não era mais exagero dizer que a Europa estava por fim salva dos turcos. Os cristãos venceram os temidos muçulmanos do Império Otomano justamente onde eles eram mais fortes, no mar. A vitória da Santa Liga foi grandiosa também nos números, pois 130 embarcações turcas foram capturadas, outras 90 foram afundadas e 30 mil muçulmanos morreram em batalha.
Os cristãos, por sua vez, perderam 15 galés e 8.000 homens, mas conseguiram libertar 12.000 católicos que estavam sendo escravizados pelos otomanos. No mesmo momento em que a vitória católica se tornou incontestável, o Papa São Pio V tratava de assuntos internos no Vaticano, na presença de seu secretário e de alguns prelados. De repente ele se levanta, faz um sinal de silêncio e se dirige a uma janela onde ele permanece em profunda contemplação. Ele estava radiante, tendo uma visão sobrenatural do que acontecia a centenas de quilômetros de distância. Enchendo os olhos de lágrimas, ele diz aos presentes: "Não falemos mais de trabalhos, não é tempo para isso. Vamos rápido dar graças a Deus, pois nossa armada acaba de obter a vitória." Numa época em que nem o telégrafo havia sido inventado ainda, o Papa dispunha de meios muito mais rápidos para se informar, pois ainda levaria 2 semanas para que os primeiros correios chegassem a Roma e todos soubessem desse acontecimento histórico. A derrota turca na Batalha de Lepanto em 1571 significou o fim da expansão otomana pelo Mediterrâneo, bem como garantiu o respiro do Ocidente e a confiança de que os turcos, antes tidos como imparáveis, poderiam ser derrotados. Reorganizando suas forças, no século seguinte, a investida dos turcos otomanos contra a Europa se daria dessa vez pelos Balcãs, e eles até conseguiram chegar às portas de Viena, a capital do Sacro Império Romano, mas mais uma vez foram rechaçados, o que trouxe uma decadência terrível para o Império Otomano. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir desculpa pela minha voz, que ela não tá das melhores por esses dias, pois eu ando meio gripado, mas o importante é que eu consegui terminar o vídeo. Então deixa seu like aí se gostou, se inscreve no canal e ative o sininho aí para não perder os próximos vídeos. Comenta aí embaixo a sua sugestão, a sua opinião ou a sua crítica construtiva. E se você quiser ir ainda mais além e ajudar ainda mais o canal, se torne membro, pois essa é uma ferramenta muito importante para o financiamento desse projeto. Então, se você curte o conteúdo, se identifica com o canal e quer me apoiar financeiramente, considere clicar aí no botão de Seja Membro e ver aí para você qual é o plano que está mais de acordo com as suas condições, porque isso fortalece demais o canal, gente, e mantém esse projeto de pé, fechou? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!